Voltando mais uma vez aí, tamo junto nessa aí, galera. E como sempre venho falando nos meus vídeos, né? Palavra de Deus, a gente tem que deixar aqui todos os dias, né? Uma porque temos que levar o evangelho, né? O ID, né? E duas porque a gente se alimenta e a gente aprende também cada vez mais, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. E aprender é muito bom. É satisfatório você estar aprendendo da palavra de Deus. Então hoje a gente vamos falar mais um pouquinho, lembrando das palavras de Jesus, né? Que ele sempre anunciava o evangelho de Deus, de Jesus, e lembrava os discípulos, né? Que estava chegando a hora dele, né? Estava chegando a hora dele, estava chegando o dia que ele ia ser entregue, né? Então ele queria mais tempo para ficar com os discípulos, para estar ensinando tudo e não deixar nada a desejar, igual aconteceu numa live que eu fiz anterior, né? O demônio estava na criança e os discípulos não conseguiam arrancar deles, porque era falta de oração, né? Então Jesus queria mais tempo com o discípulo para ele estar aprendendo mais, e quanto mais aprendesse mais rápido, seria mais rápido também para Jesus o que iria acontecer com ele. Então era tudo como se fosse numa velocidade da luz, tudo tinha o seu tempo para acontecer, né? Então Jesus queria esse tempo com os discípulos para estar podendo ensinar mais do que ele já ensinava todos os dias, do amor, da paz, da alegria. Ensinar com Jesus é o que ele mais gostava de fazer, ensinar todos os discípulos sobre a vontade do Pai, o desejo do Pai e o motivo dele estar vindo aqui. Jesus, ele vem por um só propósito, um só motivo: morrer na cruz do Calvário por mim, por você, por mim, por todos nós, todo mundo. Ninguém fica de fora, não. Então Jesus, ele vem para nos libertar da escravidão, das trevas. É importante que a gente saiba, porque Jesus, ele nos ama. Ele ama e ama demais. Então, aqui tem um tema aqui hoje que é livro de Marcos ainda, né? Capítulo 9, do versículo 30 ao versículo 32. Só 2 versículos da palavra de Deus. 2 versículos importantíssimos da palavra de Deus. Todo versículo aqui é importante. Toda palavra aqui, ela é importante, porque você vai aprender e você vai estar passando o que você aprendeu. Então é muito interessante que saibamos o que está acontecendo aqui e o que pode acontecer. E Jesus, ele sempre vem anunciando as boas novas através de louvores, pregações. E isso é muito interessante. O tema é: Jesus fala outra vez da sua morte e da sua ressurreição. Então, ele sempre vem tocando nesse assunto. Ele sempre vem falando, porque o dia vem se aproximando, vem chegando cada vez mais próximo. Está chegando o dia dele ser morto, ser capturado e no terceiro dia ressuscitado. Então, vamos lá? Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-los, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Ele não entendia o que Jesus dizia, mas tinha medo de perguntar. Então, os discípulos, eles tinham medo de perguntar as coisas para Jesus. Só que Jesus estava ensinando a eles. Jesus era um professor que estava ali para ouvir sempre, ouvir cada um dos discípulos, mas eles tinham medo, mas Jesus, ele sempre anunciava, e ele precisava de um lugar que ninguém soubesse aonde ele estava, para não criar uma multidão, e ele simplesmente ensinar para os discípulos mais sobre Deus, mais sobre Jesus. E a morte dele, ele sempre menciona porque estava muito se aproximando, estava chegando cada vez mais perto esse dia do homem ser entregue.
nas mãos dos homens e eles vão matá-los. Então Jesus, ele tinha todo esse tempo para ensinar o discípulo, o tempo que ele teve aqui na terra, e eu creio e acredito que ele ensinou. Ele ensinou, e o discípulo, na última vez que a gente falamos, né, eles não conseguiram espantar o demônio, porque eles não fizeram oração. Então, é importante que façamos a oração, é importante que estamos na presença de Deus, é importante que a gente não deixe de congregar para aprender mais sobre Jesus, porque Jesus, ele vem para nos ensinar. Não fica pensando que você vai aprender tudo que ninguém aprende, não. A gente morre sem aprender ainda, porque é muita coisa, e Deus, ele renova as nossas vidas. Então, a gente vê aqui no finalzinho que Jesus, ele vai ser capturado. Ele vai ser capturado. Alguém vai vender ele e vai entregar ele na mão dos homens das leis. E Jesus, ele menciona sobre isso, sobre que ele vai ser capturado, né? Mas os discípulos, eles ficam com medo de perguntar, muito medo de perguntar. Mas Jesus avisa a eles que esse dia cada vez está mais próximo, está bem perto dele ser capturado. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Eles não entendiam o que Jesus dizia na parte que ele vai ser capturado e vai ser morto, e no terceiro dia ele iria ressuscitar. Para vocês verem que na parte que Jesus morre, quando ele é colocado na caverna, ele é ressuscitado. As mulheres, elas soubem, né, que Jesus ressuscitou, elas vão correndo contar para os discípulos. E quando chega lá, os discípulos estão desanimados, estão sem fé. Para vocês verem que eles não tinham fé e não tinham chão. Então, o desânimo era muito grande ali entre os discípulos. Era muito grande porque o mestre tinha morrido. Como ele sempre anunciou, o Filho do Homem será entregue, mas no terceiro dia ele vai morrer e ele vai ressuscitar. Se essas palavras eles tivessem guardado no coração, quando Jesus esteve ali com eles na Galileia, eles lembrariam e nem precisaria um outro processo de estar voltando para lá e anunciando que Jesus, ele ressuscitou. É tão interessante essa passagem, é tão interessante, é tão boa essa passagem, que as mulheres foram falar para os discípulos, eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Os discípulos não liam mais a Bíblia, estava tão triste, desanimado, que perderam até o gosto em ler a mensagem da palavra de Deus. Então, quando as mulheres foram falar com eles, eles não acreditavam, perderam a fé, não acreditavam. Aí 2 homens foram falar com eles, eles começaram a acreditar em Jesus, para vocês verem como que as coisas de Deus, ela é assim. É top da galáxia, é topzera mesmo, não? Então, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. O momento, ele é... Tamo junto nessa. Mesmo com sono, a gente consegue fazer uma live aí, consegue fazer um vídeo aí. Não pode deixar de passar em branco, não. Passar em vão, não pode, não. Fiz um monte de live de futebol hoje, então live da palavra de Deus também é necessário que a gente faça, beleza? Então, um forte abraço, que Deus o abençoe todos vocês. O momento, ele é TMJ, estamos junto nessa. Meu filho que faz assim, ele fala que é o Mario, do Mario Kart. Quando joga aquela frutinha lá, o moleque é muito engraçado. Então, falou pra vocês aí, é nóis. Que tema hoje, hein? Já é a terceira vez que eu faço esse tema aqui. Bom que a gente fala, porque vai avisando o anúncio cada vez mais próximo, tá chegando. Então, é nóis.